O método da variação dos parâmetros vai ser a arma mais poderosa que nós teremos para encontrar a nossa solução particular da equação inteira que a gente vai somar na solução da equação homogênea associada para encontrar a solução de uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem. Só para a gente recapitular, então, a solução geral de uma EDO de segunda ordem ela é formada por uma soma, né? Sempre insisto em recapitular isso para isso ficar bem fixo na cabeça de vocês. É a soma da solução geral da equação homogênea associada. Então, no caso onde nós temos não necessariamente coeficientes constantes, né? Você tem P de t que multiplica a primeira derivada mais Q de t que multiplica y. E aqui, como eu quero a equação homogênea associada, essa equação está igual a zero. Então, a solução geral dessa equação aqui vai ser a minha primeira parcela da solução geral da equação completa, tá? Agora, eu quero encontrar essa yp de t, que é uma solução particular da equação completa, tá? Lembrando que, anteriormente, já conversamos sobre as soluções desse tipo de equação, mais especificamente coeficientes constantes, ou seja, P é uma constante e Q também é uma constante, ou então um tipo de equação característica que é a equação de Euler-Cauchy, aonde os seus coeficientes não são necessariamente constantes, mas você tem uma forma de resolver, tá? Você tem uma técnica para resolução, ok? E também a gente sabe que nos demais casos eu preciso ter pelo menos uma solução particular para que eu consiga, através do método da redução de ordem, encontrar uma outra solução particular que forme um conjunto fundamental de soluções e assim escrever a solução geral dessa equação homogênea, tá? Isso tudo a gente já conversou antes. Bom, agora o nosso foco é trabalhar o método da variação dos parâmetros para encontrar essa yp de t aqui, tá bom? Lembrando que antes a gente já trabalhou também com o método dos coeficientes indeterminados, que é um método exclusivo para equações com coeficientes constantes, tá? E essa g de t sendo apenas seno, cosseno, funções polinomiais ou exponenciais, tá bom? Então agora o método da variação dos parâmetros ele vai me dar algo maior. Agora os meus coeficientes podem ser variáveis e essa função pode ser o que você quiser, desde que exista um intervalo não degenerado onde P, Q e G sejam contínuas para a gente poder estar sob as condições do teorema da existência e unicidade de soluções para EDOs lineares de ordem superior, tá? Então vamos lá, em que consiste esse método da variação dos parâmetros? Bom, tenha em mente o seguinte, aqui nós precisamos retomar toda aquela parte daquele conhecimento sobre conjunto fundamental de soluções, Wronskiano, etc. Tá? Por quê? Porque o meu método ele vai depender disso. Aqui eu vou te dar uma fórmula de como trabalhar com esse método, porque eu acho assim mais fácil, eu acho assim mais simples, tá? Mas no nosso artigo do site, eu coloco para vocês como que a gente chega nessa fórmula, né? Por que o método chama variação dos parâmetros, né? Porque na verdade você vai colocar aí uma soma de duas soluções. Então, se você tiver as soluções particulares y1 e y2, você vai pegar uma u de t e multiplicar por y1, uma v de t multiplicar por y2, somar e falar que isso é uma solução da sua equação completa. E o método é exatamente esse, tá? Então vamos lá. Atenção aos detalhes. Se as soluções particulares y1 e y2 formam um CFSI desta equação, então essa funçãozinha psi de t, que é dada por menos y1 de t vezes uma integral, mais y2 de t vezes outra integral, vai ser uma solução particular da EDO não homogênea. Então, se eu conseguir resolver, se eu conseguir encontrar essa psi aqui, eu tenho aquele yp para somar na solução geral da equação homogênea associada e encontrar a solução geral da equação não homogênea. Logicamente, para que eu verifique isso, eu vou ter que calcular o Wronskiano e depois eu vou usar o Wronskiano aqui, ó, ele aparece nas duas integrais, tá?
Bom, o que tem no numerador? Uma das soluções particulares vezes a g de t, e a g de t é a minha função da EDO não homogênea. Tá bom? Observe que ele aparece nas duas, ó, tá aqui. E uma solução particular. A outra solução particular nos dois casos, ela está de fora. Né? Então não é tão difícil assim de você decorar essa fórmula. Lembrando que o sinal de negativo ele acompanha o y1. Então, ó, sinal negativo acompanha o y1. Então, menos y1, integral. A outra solução particular, y2 vezes g dividido pelo Wronskiano. Mais y2 integral, outra solução particular, vezes g de t dividido pelo Wronskiano. A natureza das duas integrais é a mesma. A única coisa que muda aqui é a solução particular que você usa. Quando uma está dentro da integral, a outra está fora. Quando uma está dentro da integral, a outra está fora. Quando o y1 está de fora, ele está acompanhado do negativo. Tá? Então, resolvendo essas duas integrais, você tem a sua solução particular da equação não homogênea. Tá bom? Então perceba que aqui ele não te dá pré-requisito. Você não precisa que a sua função seja polinomial, nem trigonométrica, nem exponencial. Ele está te falando que a g de t, se ela for integrável, né? Se ela for integrável, então corre para um abraço, tá? Vamos lá então. Vamos calcular a solução dessa equação aí, ó. Y duas linhas mais y igual a tangente de t. Perceba que você tem uma equação com coeficientes constantes, o seu b é igual a zero e você está igualado a uma tangente. Nesse caso, você não pode usar o método dos coeficientes indeterminados porque você tem uma tangente, tá? Mas o simples fato de você ter coeficientes constantes para a sua equação já é muito bom, né? Então aqui você tem 1 como coeficiente da segunda derivada, 1 como coeficiente da sua função e 0 como coeficiente da primeira derivada, tá? Isso é muito bom, porque aí você já sabe como encontrar o seu CFS. Basta, lembrando, CFS da equação homogênea associada. Então, por exemplo, a equação homogênea associada nesse caso, y duas linhas mais y igual a zero, que pode ser escrita como r quadrado mais 1 igual a zero, tá? E aí você tem que r quadrado igual a menos 1, ok? Ou seja, se o r quadrado é igual a menos 1, então r igual a mais ou menos i. Ou seja, temos raízes complexas conjugadas, com parte real igual a zero e parte imaginária igual a 1. Então, a nossa YH de t, C1 cosseno de t mais C2 seno de t, e aí eu já resolvi metade da minha equação. Por quê? Porque eu já tenho metade da minha solução. E, além disso, eu sei que cosseno de t e seno de t formam um CFS, né? Aqui está 2t, mas é um errinho de digitação, tá bom? É só seno de t, tá? Então, cosseno de t e seno de t formam um CFS da equação homogênea associada. Mas eu ainda preciso calcular o Wronskiano dessas duas. Por quê? Porque eu vou ter que usar lá na integral da ação dos parâmetros. Eu preciso usar o método da variação dos parâmetros nesse caso. Não tem outro jeito, tá? O nosso Wronskiano, ele vai ser igual a 1. E aí eu deixo como exercício para você calcular ele. Tem calculado lá no site, nesse exemplo do nosso artigo do método da variação dos parâmetros. Aliás, esse artigo tem muitos exercícios resolvidos que vai ajudar bastante vocês no estudo, tá? Então vão lá e tentem fazer como se fosse uma lista de exercícios resolvidos para vocês, tá ok? Bom, esse Wronskiano ele vai ser 1, tá? E é muito fácil de você perceber porque, olha só, primeira linha, cosseno e seno. Segunda linha, menos seno e cosseno. Então você vai ter cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, ou seja, cosseno quadrado mais seno quadrado que dá 1, tá bom? Bom, seguindo a fórmula, y1 eu fixei como cosseno, y2 eu fixei como seno. Então, menos cosseno que multiplica a integral de seno vezes a tangente dividido por 1, mais seno que multiplica a integral do cosseno vezes a tangente dividido por 1, tá? E aí aqui agora é só manipulação e resolução de integral, né? E isso é cálculo 1, eu não vou entrar nesses detalhes de resolução dessas integrais. E aí você chega
que a sua solução particular é menos cosseno de t, ln do módulo da secante de t mais a tangente de t. Não precisa colocar mais uma constante nesse caso, porque aqui nós queremos uma solução particular, né? Ou seja, nós queremos apenas uma primitiva nesse caso. Nós queremos apenas primitivas, não a família, porque as nossas constantes da equação diferencial vão ser C1 e C2, que estão lá na solução da equação homogênea associada, esperando para escrever a solução geral, tá bom? Então, nesse caso, a nossa solução é C1 elevado a cosseno t mais C2 seno t menos o cosseno de t que multiplica o ln do cosseno de t mais tangente de t, tá bom? Qual o problema do método? Resolver as integrais, né? Que pode não ser assim tão simples se você não está tão afiado, mas para isso eu deixo linkado aí embaixo para vocês a nossa tabela de derivadas integrais que pode ajudar bastante vocês. Estou tentando atualizar ela sempre aí com fórmulas novas de acordo com a necessidade, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês nessa aula sobre o método da variação dos parâmetros, né, e toda a solução de EDOs de segunda ordem, tá? Lembrando que os artigos estão colocados todos aí que vão ajudar vocês a entender toda essa aula, tá? E todos eles têm exercícios resolvidos, em todos eles tem exemplos e a teoria bem estruturada para ajudar vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato.